Bom, e o Balanço Geral faz as sabatinas com os principais candidatos ao governo do estado de Goiás. Nós queremos saber quais são as principais propostas, os projetos para a região, principalmente região aqui do entorno do Distrito Federal. A ordem das sabatinas foi definida por sorteio com representantes de cada um dos candidatos. São 4 candidatos registrados junto à Justiça Eleitoral. A gente vai ver agora o perfil do candidato Daniel Vilela, do MDB. Daniel Elias Carvalho Vilela nasceu em 23 de outubro de 1983, em Jataí, no interior de Goiás. É formado em Direito e tem pós-graduação em Administração Pública. Filho do ex-governador e ex-senador Maguito Vilela, a trajetória eleitoral de Daniel começou em 2009, quando foi eleito vereador de Goiânia. No ano seguinte, deixou o cargo para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. Entre 2011 e 2014, foi deputado estadual. Já entre 2015 e 2018, foi deputado federal. Na Câmara, presidiu a Comissão de Constituição e Justiça e também exerceu funções de liderança do MDB. Em 2018, disputou pela primeira vez o governo de Goiás. 4 anos depois, foi eleito vice-governador na chapa de Ronaldo Caiado, antigo adversário na eleição estadual. Em 31 de março de 2026, Daniel Vilela assumiu o governo de Goiás após a saída de Caiado. Desde então, passou a ser o nome do grupo governista para a disputa pelo Palácio das Esmeraldas. Bom, ao meu lado, para conduzir essa entrevista, está o jornalista e comentarista político Vladimir Porfírio. E também, é claro, para fazer as perguntas para o candidato, para que a gente possa saber sobre saúde, educação, enfim, o que vai acontecer no governo uma vez eleito, também está o jornalista Yuri Ascar. Nós teremos 30 minutos de entrevista e eu lembro ao senhor candidato que quanto mais objetivo nas respostas, mais oportunidades o senhor terá para falar sobre os diversos assuntos. Lembrando que quando faltar 1 minuto, eu avisarei para os demais candidatos. Vamos então começar a falar no último minuto as suas considerações finais. Bom, candidato, vou começar fazendo a pergunta e logo depois eu solto o tempo para que o senhor possa começar a responder. Candidato, os moradores aqui da região do entorno, do Distrito Federal, eles convivem há décadas e a gente registra, principalmente aqui nos programas da Record Brasília, com aquela sensação de abandono por parte do governo do estado de Goiás. E ao mesmo tempo, eles dependem economicamente aqui do Distrito Federal. O senhor reconhece essa dívida histórica que os moradores do entorno, que o governo tem com os moradores do entorno, E quais seriam as medidas concretas que o senhor vai adotar, pretende adotar justamente para mudar essa realidade, uma vez sendo eleito? Bem-vindo. Vamos então agora soltar o cronômetro na tela para que o senhor possa responder. Por favor. Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos que nos assistem. É um prazer enorme poder aqui na Record ser sabatinado pelos senhores e poder discutir um pouco sobre os temas de grande relevância do nosso estado, especialmente da região do entorno do Distrito Federal. Já respondendo a sua pergunta, Goiás investiu como nunca nesses últimos anos aqui no entorno de Brasília. Eu tenho a certeza absoluta que hoje os moradores do entorno se sentem acolhidos pelo governo do estado de Goiás. É uma região que nós temos orgulho de toda a transformação que passou ao longo desses últimos 7 anos e meio. É uma região que hoje ela tem um potencial de puxar o crescimento do nosso estado. Hoje as pessoas do entorno vivem em segurança plena, inclusive o desenvolvimento de novas tecnologias são sempre pilotadas aqui no entorno de Brasília. Nós temos aqui hoje uma educação de excelente qualidade. Nós reformamos 73 escolas, construímos 19 novas escolas aqui, construímos 2 escolas do futuro, que é de ensino técnico voltado para tecnologia, uma em Valparaíso e outra em Santo Antônio do Descoberto. Aliás, a de Valparaíso é a escola que tem o maior número de inscrições de todas as escolas da rede estadual. Investimos em saúde com a construção de 3 hospitais regionais. Lusiânia, nós estadualizamos o hospital, hoje ofertamos inclusive leitos de UTI que não existia naquela região. Construímos o Hospital de Águas Lindas, que estava abandonado há quase 20 anos e hoje serve aquela população. Construímos e ampliamos, inclusive, já iniciou também as atividades do pronto-socorro novo lá na cidade de Formosa. Então, eu tenho certeza absoluta
que a população do entorno, depois que o nosso sempre ex-governador Ronaldo Caiado assumiu o governo do estado, houve uma virada de chave nessa região. Nós enxergamos o entorno como uma região que, num futuro muito próximo, será de maior crescimento e de puxar, de fato, o desenvolvimento do nosso estado. Agora, é lógico que há sempre muito a fazer, muitos desafios, são muitas pessoas que vieram para morar aqui e encontraram nessa região do nosso estado o local para buscar essa oportunidade de trabalho, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, e podem ter a certeza absoluta de que, sob a nossa liderança, Goiás continuará investindo muito nessa região e iremos, ao longo dos próximos anos, superar todos esses desafios. Candidato, prazer revê-lo. O senhor bem mencionou o Hospital de Águas Lindas. Ele foi inaugurado em junho de 2024, com a promessa de 164 leitos. No entanto, informações oficiais posteriores apresentam números diferentes, além de existirem denúncias sobre áreas sem utilização e serviços implantados com atraso. Quantos leitos estão realmente funcionando, governador? Com médicos, equipamentos e equipes completas. Enfim, o que ainda falta para esse hospital efetivamente funcionar na sua plenitude? Vladimir, foram 20 anos, o ex-governador à época inaugurou com 2 shows em momentos distintos, sendo que não existia nem parede rebocada dentro do Hospital de Águas Lindas. Nós inauguramos e colocamos para funcionar efetivamente em 2024. Hoje é um hospital que atende várias especialidades médicas, funciona na sua plenitude. Na verdade, essa informação que o senhor me passa, eu preciso, inclusive, depois tê-la com mais detalhes, porque a grande questionamento que chega até nós é de superlotação. Por que existe superlotação no Hospital de Águas Lindas? Porque, infelizmente, o Hospital Municipal ele acabou tendo que ser fechado. O prefeito hoje está construindo um novo hospital e nós acabamos concentrando dentro do hospital a urgência e a emergência, que teoricamente deveria ser a responsabilidade do município. E lá ficar destinado a cirurgias eletivas, a média e alta complexidade, a medicina de alta complexidade. Então nós tivemos que absorver todas as áreas da saúde pública do município de Águas Lindas. E por isso que às vezes a gente vive momentos desafiantes, mas a gente está sempre presente, sempre em contato permanente com a organização social que gere lá, com a prefeitura, para a gente atender da melhor forma possível. Eu tenho certeza que quando inaugurado esse hospital municipal, isso vai dar uma nova roupagem e uma qualidade maior no atendimento daquele hospital em razão de tudo isso. Imagine você, Vladimir, que como não existia hospital lá, aquelas pessoas tinham que vir para Brasília em busca de saúde, em busca de média e alta complexidade. A partir do momento que tem lá um hospital e que oferece serviço de qualidade, não só aquelas pessoas que já estão na cidade se utilizam, mas outras de outras cidades da região, porque é um hospital regional, também passam a utilizar esse importante equipamento de saúde. Então é um desafio e esse é o novo passo que nós vamos dar, sendo reeleito governador do estado. Nós vamos ampliar a medicina especializada, vamos aumentar e buscar como foco melhorar a qualidade do atendimento da saúde. O primeiro desafio que o governador Caiado teve e que eu também estive como vice-governador é oferecer o equipamento, aumentar a capilaridade. Vladimir, Goiás vivia com leitos de UTI só em Goiânia, Aparecida e Anápolis. 3 cidades para atender todo o estado, eram 220 e poucos leitos. Hoje nós temos 780 leitos de UTI em 22 cidades do estado. Todas as regiões de Goiás hoje têm leitos de UTI, tem hospital de média e alta complexidade. Construímos 6 policlínicas para a gente poder também avançar nesse tipo de medicina especializada. Mas eu tenho certeza que nós fizemos muito, mas nós vamos fazer muito mais sendo reeleito governador do estado. Candidato, usando o exemplo do município de Águas Lindas, hospitais, postos de saúde e até mesmo as escolas, pensando na rede pública de ensino, não conseguem atender a toda a população, a todos os moradores desses municípios que frequentemente precisam recorrer aos serviços públicos aqui do Distrito Federal. Por que o governo de Goiás ainda não conseguiu avançar para oferecer
essa estrutura para atender todos os moradores, de acordo com o número de habitantes hoje da região? Yuri, esse é um processo que é preciso ser levado em consideração e é preciso ser aportado investimentos pelo Estado de Goiás, pelo Distrito Federal e pelo governo federal. Na inauguração do Hospital de Águas Lindas, a ex-ministra da Saúde desse atual governo esteve presente e anunciou publicamente que o governo federal iria ajudar no custeio do hospital. Seriam 50 milhões de reais. Até hoje não entrou nenhum real do governo federal na saúde pública de Águas Lindas, no Hospital de Águas Lindas. Nós temos uma defasagem de 500 milhões que a gente produz na saúde e que o governo federal não destina esse recurso para o governo do Estado. Na educação, da mesma forma, a gente avança, evolui, nós temos a educação número 1 do Brasil, a melhor educação pública do Brasil é a goiana. Agora o MEC recentemente anunciou aí, das 10 melhores escolas públicas do Brasil, 7 delas, pasmem os senhores aí, 70% das 10 primeiras estão em Goiás. Então a gente tem feito todo o esforço. Agora, essa é uma região que é preciso também cobrar os investimentos dos demais entes. Por exemplo, o transporte coletivo, outro tema de grande relevância, talvez o maior a ser discutido aqui no entorno. Eu e inclusive, governadora Celina, já assinamos a construção de um consórcio entre os dois estados e gostaríamos que o governo federal também participasse. Foi a primeira agenda do governador Caiado no mandato anterior, aqui no Ministério, reunimos com o ministro, dissemos para eles, olha o seguinte, essas pessoas estão trabalhando em Brasília, estão servindo ao governo federal, vocês não vão nos ajudar a subsidiar o transporte coletivo, porque lá na região metropolitana somos nós que bancamos junto com os municípios. Nós temos um transporte coletivo de excelência em Goiânia e na região metropolitana. Quisemos trazer esse modelo para cá. Chamamos o governo federal. Até hoje nós não tivemos resposta. E você sabe de quem que é a responsabilidade do transporte coletivo aqui hoje? Quem faz a gestão? O governo federal. E nós fomos lá oferecer para eles. Eu e a Celina assinamos. Inclusive foi uma missão que o governador Caiado destacou a mim e o governador Ibanez destacou a Celina. Assinamos, construímos um consórcio, mas o governo federal, além de não ter entrado no consórcio, não querer subsidiar o transporte coletivo, também nunca deu resposta para nós. Então, todas essas soluções, para a gente chegar num nível de satisfação da população, aqui nessa região, precisa ser compartilhada. Eu devo registrar que a governadora Celina e o ex-governador Ibanez sempre também tiveram toda a disposição para que a gente possa investir aqui no entorno de Brasília. Candidato, falando agora dos municípios ao entorno aqui, né, no entorno do Distrito Federal, muitos cresceram rapidamente, só que a infraestrutura não acompanhou esse crescimento, que foi muito rápido. A gente está falando de cidades inteiras sem asfaltamento, sem calçada. O que o senhor promete para quem está nos assistindo? E, claro, em quanto tempo o senhor faria, se o senhor for reeleito, traria essa estrutura para essas cidades? Alessandro, é um grande desafio. Águas Lindas, por exemplo, recebe de 20 a 30 mil pessoas que chegam na cidade por ano. Então, é um crescimento exponencial. Eu não sei se existe alguma região do Brasil que tem um crescimento populacional tão forte como existe aqui. O que a gente faz é estabelecer parcerias importantes com os municípios, com os prefeitos, porque esse é o problema também. Os prefeitos não têm os recursos suficientes para fazer os investimentos em infraestrutura, mas a gente tem avançado muito, investido em saneamento. Por exemplo, estou citando aqui o exemplo de Águas Lindas, que acabou inicialmente surgindo através do hospital, mas Águas Lindas vive, inclusive, uma situação diversa em relação às outras cidades. Ela é universalizada no esgoto, mas nós estamos atuando para até o ano que vem universalizar na água. Há poucos dias, nós estivemos lá alguns problemas, por exemplo, de falta de água, em razão desse tempo seco, de situações de que lá são mini sistemas de poço artesiano. Então, o que nós vamos fazer lá agora? Vamos licitar já no final do ano uma nova adutora que vai buscar uma captação de água lá no Descoberto, que é um reservatório em parceria com a CAESB, que acabou ficando ocioso depois de Corumbá 4. Então, nós vamos fazer um investimento de 150 milhões de reais para abastecer toda a cidade, universalizar e resolver definitivamente o problema da água na cidade de Águas Lindas. Mas enquanto isso não se resolve, nós estamos lá atuando fortemente com as equipes para interligar esses poços artesianos e garantir com que as pessoas, nesse momento de tanto calor, poder também não ficar desamparado em relação a esses serviços.
Nós temos uma parceria com os prefeitos, que um programa chamado GMM, Goiás em Movimento, dos municípios, que a gente entra com a pavimentação da recuperação da malha asfáltica urbana, porque também os prefeitos não dão conta de recuperar. Aí vem chuva, aquele tanto de buraco na cidade, isso traz uma série de situações complicadas para os municípios. Aqui no entorno, por exemplo, nós devemos ter investido em torno de 20 a 30 milhões de reais nos últimos 4 anos só em recapeamento urbano e para poder ajudar os prefeitos. Temos investido fortemente nos programas habitacionais, temos um programa de casa a custo zero, temos o maior subsídio entre todos os estados brasileiros. Então, esse programa onde você paga uma parcela razoável que cabe dentro do bolso, para ela caber dentro do bolso, você tem que entrar com subsídio, porque senão a parcela fica tão alta que você não encontra pessoas aptas a poder ingressar nesse financiamento. Goiás paga 51 mil reais por unidade. Não tem nenhum estado do Brasil que paga esse valor de subsídio. E aqui é um lugar também que mais fomenta esse setor, que mais gera emprego e que também se constrói mais habitações em todo o estado. Então é um desafio, mas nós temos enfrentado de frente, acreditamos muito no entorno, temos dedicado tempo também para buscar investimentos aqui nessa região, empresas se instalarem aqui, porque ela pode atender o mercado da região metropolitana de Brasília e ao mesmo tempo poder também o nosso estado de Goiás, a região metropolitana de Goiânia, porque isso gera emprego, isso também diminui aí a desigualdade, diminui a necessidade desses moradores da cidade vir para Brasília trabalhar, podem ter o trabalho perto da sua casa e vamos continuar atuando fortemente, porque nós acreditamos no entorno. O entorno para nós, para mim, para o ex-governador Ronaldo Caiado, não é problema, é solução. A partir do momento que as pessoas tiverem aqui dignidade, investimento, eu tenho certeza absoluta que essa vai ser a região mais próspera do estado de Goiás. Só para constar, a gente mostra muito falta de água aqui no balanço, principalmente Águas Lindas e região do entorno inteira, a principal bronca dos moradores do entorno. Pô, filho. Candidato, há mais de 20 anos se discute uma ligação ferroviária de alta velocidade entre Goiânia e Brasília, conhecida até como Expresso Piqui. O projeto é realmente viável ou continua sendo apenas mais uma promessa, candidato? Lembrando, Vladimir, que foi uma promessa do ex-governador, que ficou 8 anos morando fora de Goiás e voltou agora para ser candidato. Ele é que lançou essa proposta. Vejam vocês que São Paulo e Rio até hoje não conseguiu viabilizar um trem de alta velocidade. Então não é Goiânia e Brasília que vai iniciar. Esse é um projeto que não faz parte dos nossos compromissos, promessas. Espero que num futuro até breve isso seja viável, tenhamos aí a iniciativa privada para poder fazer esse investimento com todo o apoio, suporte do poder público, mas a gente entende que de fato é um corredor de grande relevância econômica que vai se expandindo ao longo do tempo, indústrias se instalando, né, as cidades ao redor da BR-060 vão crescendo e aí sim, em algum momento, isso pode se tornar viável. O nosso desafio, nosso objetivo é de poder fazer um trem de alta velocidade de transporte passageiro, não precisa nem ser de tanta velocidade assim, ligando Lusiânia até Brasília. E esse foi um compromisso assumido pelo governo federal, quando ele chama os governadores no início de 2019, aliás, no início de 2023, e diz assim, o atual presidente da República, que os governadores deveriam escolher 3 grandes obras estruturantes que seriam bancadas pelo governo federal. A primeira escolhida pelo governador Caiado foi exatamente esse trem de passageiros entre Lusiânia, passando por Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo Gama, Santa Maria e chegando até Brasília. Mas até hoje não conseguiram nem licitar a obra. Está ainda até hoje concluindo o projeto, mas acho que esse sim é viável e é um objetivo que nós temos que somar esforços para poder realizar e facilitar também a vida do cidadão através desse importante modal. Candidato, a gente vê que a integração do transporte coletivo, o senhor destacou que é realmente o principal problema hoje, né, a maior demanda dessa população.
Quando o senhor fala, então, na inviabilidade econômica de um modelo como o trem-bala ou um trem de alta velocidade nesse corredor Brasília-Goiânia, no momento, e fala da possibilidade de aproveitar uma estrutura ferroviária que já existe, essa estrutura que já existe, inclusive tivemos aí, numa parceria da gestão ibanês com a de Caiado, né, do governo do DF com o governo de Goiás, ensaios, né? Tivemos ali um momento de treinamento com viagens gratuitas para esses moradores no trem atual, na condição atual dessa ferrovia. Não dava para já começar a funcionar de fato uma linha antes desses investimentos do governo federal? Ou que investimentos são esses que faltam para poder de fato trazer esse transporte de Lusiânia até o Distrito Federal, tornar esse transporte realidade? Yuri, essa é uma decisão que ela compete à NTT e não a nós. Então a gente fica sempre cobrando, se colocando à disposição para esses investimentos. Nós temos cobrado também muito o BRT, né, a continuidade do BRT de Santa Maria até Lusiânia, porque isso já vai facilitar e ajudar muito. Agora, a verdade é que o transporte coletivo nessa região precisa passar por um processo enorme de reformulação. Porque o transporte coletivo de Brasília é subsidiado, tem concessões, contratos adequados. Então, as pessoas que estão de Santa Maria para frente, elas têm a oportunidade de um transporte coletivo de qualidade. Agora, já entrou ali em Valparaíso, em Novo Gama, as pessoas ficam à mercê de contratos precários, não existem concessões, não existem contratos, e a NTT não reage. E tem mais. Todo ano a NTT quer fazer reajuste da tarifa do transporte coletivo. Tem cidades aqui da região do entorno que estão pagando R$13 a passagem para vir para Brasília. Agora, nós, como governo de Goiás, fomos lá, dissemos, olha, nós estamos dispostos a pagar essa conta junto com vocês, mas nós precisamos melhorar, vamos fazer os investimentos, vamos colocar ônibus novos, vamos reformar as plataformas, os terminais. Então, hoje, é meio que uma jabuticaba, né? A NTT tendo que fazer a gestão de um transporte coletivo. Não é essa a função de uma agência de regulação. Até isso nós concordamos. Mas é preciso ter uma iniciativa do governo federal, dizer, olha, isso aqui não é nossa responsabilidade, então vamos construir aqui um consórcio, vocês pagam, vocês fazem a gestão, mas nem isso fazem. A gente fica aguardando, esperando, cobrando, tendo a boa vontade de querer pagar uma conta que hoje não é nossa, mas isso para defender os interesses do cidadão goiano que mora na cidade de Goiás, que não tem um serviço de qualidade e fica do outro lado da rua vendo alguém que mora no Distrito Federal tendo acesso a um serviço de melhor qualidade. Candidato, a região integrada de desenvolvimento do entorno, a chamada RID, existe há 28 anos e teria que funcionar como uma grande região metropolitana para coordenar serviços públicos e investimentos. Quais foram os avanços desse modelo e quais são as limitações atuais? Como levar, de fato, o desenvolvimento integrado para toda a região, candidato? Vladimir, a RID ela foi construída com um propósito de grande importância e relevância para essas cidades que abrangem essa região. Depois se ampliou bastante, ela alongou demais, mas nada disso, um bom projeto não se sustenta sem financiamento. Eu acho que a grande discussão, o grande debate que nós precisamos fazer aqui é a participação do governo federal nessa região, no fomento ao desenvolvimento dessa região, nos serviços públicos dessa região. Porque quando eu fui lá no governo federal, lá do governador Caiado, eles diziam o seguinte, olha, se a gente conceder algum benefício aqui para o entorno, as outras regiões metropolitanas vão querer também, mas nenhuma outra região metropolitana tem a capital federal. Todo o crescimento, tudo que aconteceu de bom ou de ruim aqui na região é devido à instalação do governo federal aqui em Brasília. Goiás não pode ficar a vida inteira tendo que pôr só os recursos do seu orçamento. Não estou querendo tirar o dinheiro do DF, que recebe a transferência do governo federal todos os anos, se eu não me engano, 21 bilhões de reais a fundo perdido, ou seja, não tem que devolver. Todo ano o DF recebe esse recurso para saúde, educação e segurança pública. Mas Goiás também precisa receber isso, para poder cobrar de nós outros investimentos, além do que nós já temos feito e melhoramos demais. Eu acho que é preciso também uma revisão nesse modelo
de custeio de todos os serviços públicos aqui na região do entorno, porque o governo federal não pode deixar Goiás de fora dessa história. Então, espero que a gente possa, a partir do ano que vem, ter um grande homem com coragem, com capacidade administrativa, um homem que tem um passado moral inquestionável, chamado Ronaldo Caiado, na presidência da República desse país, porque aí sim Goiás será bem tratado, e não só Goiás, mas todo o nosso país, e os brasileiros terão aí uma virada de chave nesse país com tanto potencial. Candidato, a região do entorno, né, ela é frequentemente lembrada durante as eleições, mas muitos projetos anunciados, eles terminam ficando parados, não saem do papel. O senhor se compromete, né, a apresentar um plano específico para a região, com metas por município, orçamento, prazos e mecanismos públicos de acompanhamento, né? E outra pergunta também específica, quais resultados concretos o morador ele pode cobrar se o senhor for reeleito ao final do seu mandato? Alessandro, essa é a prática do nosso governo. Diferentemente dos governos anteriores, que deixaram mais de 500 obras abandonadas no nosso estado, hoje nós não temos nenhuma obra abandonada. Nós estamos entregando todas aquelas que ainda não já entregamos anteriormente e fazendo muito mais. Eu disse aqui, nós reformamos e ampliamos 73 escolas aqui na região do entorno e construímos 19 escolas novas aqui. Se você for lá em Santo Antônio Descoberto, estamos entregando lá em breve o Mercadão Goiano. Vai lá em Águas Lindas, onde tinha a famosa feira de lata, e vejam lá o Mercadão Goiano. É um shopping aberto, disponibilizado para os feirantes daquela cidade. Estamos também em construção em Valparaíso, outro local que eu tenho certeza que vai requalificar todo um ambiente, toda uma região da cidade. Então nós temos feito muitos investimentos, não há obra parada. Nós temos, além daqui do entorno, 81 obras de rodovias em execução no nosso estado. São 4,5 bilhões de reais investidos em infraestrutura rodoviária em Goiás. Por quê? Porque nós temos um governo sério, comprometido com a população. Nós não fazemos discurso, não fazemos promessa, compromisso. Essa sempre foi uma marca do governador Caiado, é uma marca minha também, do nosso governo, e assim faremos tudo que for necessário para que a gente possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população no entorno. E no estado de Goiás, nós faremos, logicamente, sem fazer promessas mirabolantes, sem fazer compromissos que nós não podemos cumprir, porque o orçamento ele é finito. Não adianta a gente achar que vai fazer tudo, que pode prometer tudo, porque não é assim. Existem as ordens de prioridade, o entorno está dentro da prioridade nossa e vamos fazer novamente um governo muito eficiente, de muitas entregas, e fazendo com que os goianos possam continuar tendo o melhor governo do Brasil no estado de Goiás. Candidato, o senhor falou que pretende trazer mais empresas para o entorno do Distrito Federal. A gente sabe hoje, muitos municípios do entorno continuam funcionando basicamente como cidades dormitórios. Os moradores precisam se deslocar, ou pelo menos a maioria desses moradores, se deslocam diariamente aqui para o Distrito Federal em busca de um emprego. Que incentivos, de fato, o senhor está programando, planejando para atrair, para oferecer para empresas, indústrias? Pretende criar polos produtivos, gerar mais trabalho e renda dentro desses municípios? De que forma? Yuri, Goiás tem um programa forte de incentivos fiscais, mas isso hoje já não é mais suficiente. Outros estados têm, nós estamos aí na iminência da implantação de uma reforma tributária que vai extinguir os benefícios fiscais. O que nós precisamos investir? Em uma infraestrutura adequada nos municípios, porque ninguém vai se instalar num município que não tem infraestrutura, qualidade na prestação dos serviços públicos e formação de mão de obra qualificada. E é por isso que nós investimos tanto na educação. É por isso que nós temos orgulho de dizer que nós temos a melhor rede pública de educação do Brasil. Das 10 melhores escolas, 7 delas estão em Goiás. E é isso que nós vamos fazer, investir cada vez mais. A Escola do Futuro, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de fazer uma reportagem dessa escola, é algo fantástico, onde os jovens desenvolvem as suas habilidades digitais, tecnológicas, com o ensino regular e saem dali com uma boa formação. Inclusive, algumas embaixadas, outros países já estão se oferecendo para poder financiar um ensino bilíngue nessas escolas do futuro, para que eles possam também ter aí a fluência em uma outra língua e poder ocupar os cargos de relevância dessas empresas que vão chegar. E vão chegar também porque existe um mercado muito grande aqui, que se expande, que cresce,
um volume de pessoas que estão consumindo aqui. Então, eu não tenho dúvida de que é uma região que vai receber muitos investimentos. Aí cabe a nós prepararmos esses jovens, as novas gerações, para que eles estejam aptos educacionalmente para ocupar os melhores postos de trabalho nessas empresas, para poder empreender também. Precisa estimular o empreendedorismo para que eles possam também oferecer serviços bons, produtos de qualidade e, naturalmente, promover a transformação econômica dessa região. Nós vamos continuar investindo porque nós acreditamos muito na educação como uma ferramenta de transformação social. Candidato, temos alguns minutos rapidamente. O senhor falou de Águas Lindas, a questão da água e as demais cidades, como que elas ficam? É também o mesmo modelo? Como que se daria? Nós estamos trabalhando fortemente na universalização de todas. Inclusive, ontem, em Santo Antônio Descoberto, tivemos um problema de água também, mas não em razão da Saneago. Algumas obras de construção de pavimentação asfáltica por parte do município acabaram afetando algumas das galerias, mas já estamos lá com a Saneago imediatamente atuando e trabalhando. Alessandro, eu trabalho 24 horas, sou governador de domingo a domingo, os prefeitos têm o meu telefone, têm o meu WhatsApp, eu faço questão de ter conhecimento de tudo que acontece nesse estado e imediatamente, logo que tenho conhecimento, determino que os nossos auxiliares vão a campo, possam ir a campo para poder trabalhar e atender as necessidades do povo goiano. Isso hoje é o modelo do nosso estado, que tem aí uma das maiores aprovações por parte da população entre todos os governos do nosso estado e vamos continuar fazendo. Vamos garantir água tratada para toda a população do entorno, vamos fazer a universalização do esgoto em todo o estado de Goiás e a população goiana tem segurança, sabe que houve de fato uma transformação de governo ao longo desses últimos 7 anos e meio e eu espero ter a oportunidade de poder governar por mais 4 anos nesse modelo eficiente de prestação de serviço de qualidade ao lado da população, ao lado dos prefeitos, para fazer com que os goianos vivam felizes aqui no nosso estado. Estamos aí há pouco, quase um minuto. Considerações finais, por favor, candidato. Bom, muito obrigado pela oportunidade aqui a Record nos concede. Nós sabemos que a região do entorno ela tem aí uma forma de consumir informação um pouco diferente do restante do estado. Assistem muito mais a TV aqui de Brasília e, portanto, a Record dá uma grande contribuição para o estado de Goiás e principalmente para a população do entorno ao promover essa sabatina com todos os candidatos a governador, aqueles que pretendem governar o nosso estado de Goiás a partir do ano que vem. O que eu posso dizer é que estou preparado, tenho uma carreira, fui vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador ao lado do melhor governador do Brasil nesses últimos anos, que foi o governador Ronaldo Caiado. Conheço em detalhe todo o nosso estado, os problemas, as soluções, os prefeitos, a maioria dos vereadores, os líderes locais e vou fazer um grande trabalho se os goianos entenderem que eu devo ter essa oportunidade de governar Goiás pelos próximos 4 anos. Acredito que nós podemos continuar um modelo de crescimento forte, de qualidade de vida para a população. A todos os senhores aí peço o voto de cada um de vocês, Daniel Vilela 15, para o melhor governo do Brasil continuar aqui em Goiás. Um abraço a todos. Ok. Obrigado, candidato.